Estamos falando direto do Vaticano, Roma, para onde nesses últimos dias estão sendo voltados os olhos de todo o mundo. Desde o dia 11 de fevereiro, quando Bento XVI renunciou, há uma grande expectativa sobre o futuro da igreja e o que isso pode significar. Hoje, você vai conhecer quais são as implicações políticas e religiosas desse fato à luz da história e da Bíblia. Começa agora o especial Roma, entre a cruz e a espada. Márcio Basso Gomes, da Praça de São Pedro, cidade do Vaticano. Ele vai ser o futuro Papa Mundial. É em nome do Criador. Eu acredito. Quem não acredita vai ficar sem acreditar. Falar o que ele vai ser. Ele vai ser o futuro Papa. O catolicismo, a religião imperial católica, está no seu último século. A igreja do futuro será sempre uma igreja católica, ou seja, universal. A igreja deveria ser a voz crítica do poder, que o poder sempre se corrompe. O catolicismo sempre foi uma religião institucional, foi a religião do poder. O poder não vai ser nunca santo. Eles perderam o monopólio de Cristo. E isso se chama vazio, vácuo, que a natureza detesta vácuos, Larissa. Sempre que se abre um vácuo, vem uma coisa nova para ocupar. Io ho chiesto a Dio con insistenza nella preghiera di illuminarmi con la sua luce per farmi prendere la decisione più giusta, non per il mio bene, ma per il bene della Chiesa. A mensagem que dá essa renúncia é que está acontecendo algo muito grave na igreja. É uma crise de excesso de poder. É poder demasiado, Larissa. E tudo que é demais faz mal. Há 4 semanas, a renúncia do Papa é o assunto que ocupa não só as páginas de jornais e revistas, o tempo do noticiário, do rádio e da televisão, mas também a conversa com a família, os vizinhos e também os amigos. As atenções de todos se voltaram para um país que, embora seja o menor do mundo em tamanho, exerce uma influência enorme e única sobre grande parte do planeta. Qual a razão do fascínio pela figura do Papa? O que está envolvido no atual dilema da Santa Sé e como o cristianismo, através dos tempos, foi transformado em instrumento de dominação, ora pela cruz, ora pela espada. Através de uma análise histórica, este especial leva você a uma reflexão pessoal sobre a fé e o poder. Bem-vindo a mais uma produção do Jornalismo Novo Tempo, que, como você já sabe, é claro, é sério, dinâmico e muito além da notícia. Pedi a Deus com insistência na oração que me iluminasse com a sua luz para me fazer tomar a decisão mais justa, não para meu bem, mas para o bem da Igreja. O derradeiro discurso de despedida feito no penúltimo dia do pontificado de Bento XVI, em 27 de fevereiro de 2013, foi apenas um capítulo a mais no espetáculo público de proporções mundiais em que se transformou a histórica e rara renúncia de Joseph Ratzinger a um papado que durou 7 anos, 10 meses e 4 dias. A mensagem que dá essa renúncia é que está acontecendo algo muito grave na igreja. Tão grave e tão complicado que um Papa como Ratzinger, um grandíssimo intelectual, uma pessoa preparadíssima, que esteve muitos anos na Cúria Romana, que não pode falar que não conhece a Cúria, porque foi prefeito da Congregação da Fé muitos anos, no Vaticano. Então, não aguentou, deu a excusa da saúde e da idade, mas isso não era suficiente. Nem mesmo os esforços do Vaticano em atribuir a decisão extrema ao estado precário de saúde do pontífice conseguiu frear a avalanche de versões replicadas na imprensa mundial, que em grande parte relaciona a atitude do agora Papa Emérito a uma tentativa dramática de forçar uma renovação capaz de contornar as circunstâncias políticas e morais que expõem o poder religioso de Roma.
A abdicação ao posto de chefe de Estado e líder de um rebanho que reúne hoje aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de fiéis ao redor do mundo todo não acontecia há 598 anos, quando Gregório VII renunciou em meio a uma verdadeira guerra civil que envolveu a Igreja Romana por décadas. Além desses dois últimos, apenas outros 2 papas renunciaram formalmente. Bento IX, que vendeu o papado para seu padrinho em 1045, e Celestino V, que abandonou a Santa Sé em 1294, depois de apenas 5 meses no trono. Antevendo o impacto que sua ação provocaria, Bento XVI preferiu se retirar em 2 atos. Entre o anúncio e a saída de fato, foram 17 dias de expectativa. A notícia que surpreendeu o mundo na manhã de segunda-feira, 11 de fevereiro, foi precedida na véspera por uma mensagem tão forte quanto enigmática. Devemos ter confiança na força da misericórdia de Deus. Embora sejamos todos pecadores, a sua graça nos transforma e renova. Em 124 caracteres publicados no Twitter, o Papa parecia preparar seus fiéis seguidores para a realidade de que unicamente a graça e a misericórdia são os elos infalíveis entre os seres humanos e o Deus Criador e Redentor. Misericórdia, aliás, é tudo o que o Vaticano precisava, mas até agora não encontrou na imprensa mundial. Principalmente a imprensa italiana tem sido implacável na divulgação de fatos que teriam influenciado a atitude radical do Papa. O diário italiano La Repubblica noticiou que Bento XVI tomou a decisão depois de receber em dezembro de 2012 um relatório preparado por 3 cardeais de sua confiança. Em mais de 300 páginas, o documento que estará disponível para o futuro Papa constata que interesses dentro da Santa Sé consistentemente violaram os mandamentos da lei de Deus que condenam o adultério e o roubo. Segundo tal veículo de comunicação, o documento também faz referências a chantagens e extorsões sofridas pela Igreja por escândalos sexuais que envolveriam até mesmo membros da Cúria Romana e expõe também lutas de poder, intriga e corrupção. Quando ele viu que saíram todos esses escândalos que ele não conseguiu nem saber antes, nem parar, aí ele se sentiu defraudado completamente, não? Porque isso posso entender. O relatório teria sido encomendado por Ratzinger após a prisão de seu auxiliar pessoal, o mordomo Paolo Gabrielli, que vazou documentos confidenciais da Santa Sé com alegações de corrupção em contratos e lavagem de dinheiro no Banco do Vaticano, caso que ficou conhecido como VatiLeaks. O pontificado de Ratzinger começou a ruir quando seus assessores diretos passaram a boicotar suas iniciativas e isolá-lo. O alemão chegou ao posto máximo da Igreja Católica com a intenção de ser duro nos casos de abusos sexuais cometidos por religiosos. Suas decisões de punir os envolvidos com rigidez, no entanto, eram simplesmente ignoradas ou postergadas. Exausto, o Papa chegou a declarar que havia muita sujeira na Igreja. Eu acho que também ele, como grande intelectual, eu penso que ficou tão chateado, tão desgostado de ver essa coisa da Igreja, que falou, uma forma de denunciar isso é eu renunciar. À frente de seus opositores esteve o cardeal Tarcísio Bertone, um ex-aliado a quem Ratzinger deu poder ao ser escolhido em 2005. Na mensagem de despedida na Praça de São Pedro, Bento XVI lembrou que, segundo ele, foram momentos nada fáceis, nos quais as águas estavam agitadas e o vento contrário. É uma coisa que inédita completamente. Inédita porque sempre se falava que da cruz não se desce. O teólogo Ratzinger chegou a dizer que durante esse período difícil, o Senhor parecia dormir. O certo, entre tanta incerteza, é que nem a nomeação de um novo Papa há de acalmar a tempestade que agita a cidade do Vaticano e reverbera por todos os cantos do planeta. Na verdade, a renúncia, ela tem uma coisa que não vai ser imediata e nem ele pode morrer antes, mas ele forçou um concílio. A renúncia dele é uma renúncia de golpe, é uma renúncia de concílio. Vocês têm que sentar e se reunir. Ao exigir ser chamado de Papa Emérito e decidir morar a poucos metros do novo pontífice, Joseph Ratzinger não só limitou a possibilidade de um ponto final nesse capítulo da história, como adicionou ainda algumas novas interrogações. Ele não saiu, meu amigo. Ele está morando ao lado do trono. Ele montou o acampamento dele do lado, ele não saiu. Bem, desde a saída inesperada de Bento XVI, quem governa o Vaticano é o conjunto de cardeais liderado pelo cardeal italiano Tarcísio Bertone. Inclusive, são esses que a partir de terça-feira vão votar pela escolha de um novo Papa.
No conclave, 115 cardeais de várias partes do mundo decidirão o futuro da Igreja Católica. Para evitar o vazamento de informações, o Vaticano criou um sistema de segurança para impedir o uso de celulares e esquemas de espionagem. Quando 2/3 dos cardeais votarem pelo mesmo nome, a fumaça branca vai subir e o Vaticano, então, conhecerá o seu novo líder. Obrigada, Márcio. Boa noite a você que acompanha a programação da TV Novo Tempo, aonde quer que você esteja neste domingo. A partir de agora, você pode participar com a gente enviando as suas perguntas para o e-mail ntespecial@novotempo.com, ntespecial@novotempo.com, e também, é claro, participar e movimentar a discussão pelo Twitter, @TV Novo Tempo, com a hashtag, aquele jogo da velha, Roma Especial NT, tá bom? Você está convidadíssimo a entrar aqui com a gente junto na discussão. Mande o seu recado, mande o seu comentário, a sua sugestão de onde você está acompanhando o nosso programa, quem sabe aqui do Brasil ou também de outro lugar do planeta, né? Você está em outro país aí assistindo a programação da TV Novo Tempo pela internet. Você é muito bem-vindo aqui e a sua participação, é claro, é muito importante para a gente. Mas para entender o presente, para entender todo esse contexto da renúncia papal, é preciso conhecer o passado. Igreja Católica Apostólica Romana, uma história milenar de poder. A gente vai saber tudo agora, como tudo começou, com a reportagem de Márcio Basso, colaboração de Hélio Moura. Constantino estava preocupado e, com razão, seu pequeno exército enfrentaria um inimigo muito maior, as forças de Maxêncio. Eles lutavam pelo domínio do império. Maxêncio usurpara o trono e governava em Roma. Porém, Constantino, filho do falecido imperador Constâncio, reclamava o governo. E assim, em outubro de 312, os dois homens, cada um com seu exército, se encontraram na ponte de Milvia, a curta distância de Roma. Alguns estudiosos dizem que o exército de Maxêncio era 10 vezes maior que o de Constantino. Na época, acreditava-se que os deuses interferiam diretamente nas batalhas. E enquanto Maxêncio busca o apoio de divindades pagãs, Constantino tem uma experiência inusitada. No final da tarde de 27 de outubro, ele supostamente tem uma visão de uma cruz emoldurada pelo sol poente. Próximas à cruz, as palavras: "Com este sinal vencerás". Constantino vai à batalha em nome do Deus cristão, usando em seu exército as iniciais da palavra Cristo em grego, e derrota o exército de Maxêncio. Desta forma, Constantino se torna o imperador romano para boa parte do vasto império e proclama em 313, com o Edito de Milão, a liberdade religiosa no império. Ele permaneceu com o título pagão de Pontifex Máximo, ou Sumo Pontífice, da política, do culto pagão e do cristianismo romano, que vem a ser anos mais tarde a religião oficial do Império. Embora o termo católico, que deriva do grego católicos e significa integral, abrangente e universal, já tivesse sido usado por cristãos do primeiro e segundo séculos, o que hoje conhecemos como Igreja Católica Apostólica Romana é o que se formou após a conversão de Constantino no século IV. A religião cristã, até então perseguida, recebe apoio político e passa a incorporar dogmas pagãos em seus cultos, herdados dos costumes romanos. Os concílios definiriam os rumos da nova igreja. No século IV, com o imperador Constantino, ele se converteu ao cristianismo em 313. E em seguida ele participou de um concílio, foi o primeiro concílio, digamos assim, que teve autorização do Império Romano para se efetuar. E esse concílio, que foi o concílio de Nicéia, ele acabou adotando uma série de dogmas que estão até hoje com a Igreja Católica. E esses dogmas eles foram muito influenciados pelo imperador Constantino e por essa relação estreita entre a Igreja e o Império Romano. E esta ligação se fortalece nos anos seguintes e a religião católica se torna de fato a religião do Império, numa crise de identidade espiritual. A religião politeísta romana não atende mais aos ditames imperiais, ou seja, é uma religião muito fracionada, é uma religião que não consegue combater os deuses locais ou regionais, sejam deuses celtas, deuses gálicos, sejam deuses saxões, enfim. Então, Roma perde o que se pode chamar, digamos, a sua espiritualidade.
E aí começa a busca, entendeu, por uma nova religião. Em 365, quando se monta, digamos, aquele grande concílio de oficialização do cristianismo como religião oficial do Império Romano, acontece o quê? Aquelas outras correntes, os agnósticos, enfim, todas aquelas outras correntes ditas cristãs, primitivas, vão tomar outro rumo, vão se afastar. E surge o catolicismo. O catolicismo surge não como uma religião, e sim como um instrumento de dominação do Estado. E ao assumir caráter oficial, a religião cristã perde sua íntima relação com os ensinos de Cristo. É importante que a gente veja o catolicismo não como cristianismo primitivo. O catolicismo é uma derivação política imperial de uma fonte religiosa original, que é o cristianismo, entendeu? E que perde, digamos, eu não diria que perde o seu discurso original, mas perde sem dúvida nenhuma suas bases originais. No ano 330, devido à mudança da capital do Império de Roma para Constantinopla, o bispo de Roma, com sua igreja, passou a exercer a função do imperador. Ele se tornou a cabeça de todas as igrejas do Império. É por isso que a Igreja Católica é oficialmente conhecida como Igreja Católica Romana. Até hoje, o Papa é conhecido como o Bispo de Roma. Por que o Bispo de Roma, de repente, então, se torna uma figura exponencial? Isso já tem a ver com a fase em que o cristianismo é a religião oficial. Então, o Bispo de Roma, ele está próximo ao imperador. Não é difícil de entender isso, né? Quando se tem questões de Estado para resolver, então o bispo, sei lá, de Esmirna ou de algum lugar, ele vai falar para o seu irmão lá em Roma, diz, ó, intercede para mim junto com o imperador e assim por diante. Então, isso vai colocando o Bispo de Roma numa situação diferenciada em relação aos outros bispos que existem. Não existe a figura do Papa. A figura do Papa, efetivamente, que se diz, então, oficialmente, o Bispo de Roma agora é o líder de todos os bispos, isso é coisa do século V. E o catolicismo é, sem dúvida nenhuma, uma religião imperial. Se as pessoas não quiserem ver o catolicismo como uma religião imperial, não vão entender os últimos 2000 anos da história ocidental. Vão ficar com uma fantasia de que é uma religião somente. Não, ela não é uma religião somente, é um instrumento de Estado. E outra coisa, é uma religião-Estado. Quer dizer, é o Estado religioso que tem o catolicismo como, enfim, a sua religião oficial, né? O poderio exercido pela Igreja Romana durante a Idade Média deixou diversos símbolos que fazem lembrar toda e qualquer forma de dominação que une fé e política. A dominação religiosa, que é uma dominação subjetiva, mas é incondicional, ela é baseada na fé, ela tem uma característica muito interessante, né? As pessoas realmente acreditam, né, em que da religião só virão coisas boas. E isso em termos de sedução, de atração e de convencimento, é insuperável. Bom, e para a gente refletir mais, né, sobre esse tema, a gente entra numa discussão muito bacana com os nossos convidados que já estão aqui no estúdio. Muito obrigada pela presença de vocês. Aqui está o pastor Arilton de Oliveira, ele é diretor da Escola Bíblica, também doutor em Teologia. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Bianca. É um prazer para mim estar com vocês aqui, com todos os nossos amigos, né, telespectadores da Novo Tempo. De fato, a Escola Bíblica, onde eu gerencio aqui na Novo Tempo, é o departamento responsável por enviar os cursos bíblicos a todos os telespectadores. Em qualquer um dos blogs da Novo Tempo, você vai ter acesso aos nossos materiais, porque a nossa função aqui é informar, e uma informação que transforma. Então, aqui estamos para enviar cursos bíblicos, né, para aqueles que nos pedem. Ok, tá certo. E também aqui com a gente o professor Carlos Flávio. Ele é doutor em Teologia pela Metodista de São Paulo. Muito obrigada pela sua presença aqui. Ok, Bianca, o prazer é todo meu. Meus cumprimentos aos telespectadores da Novo Tempo. E é com grande alegria que a gente compartilha esses momentos com vocês. Bacana, tá certo. Bom, esse bloco ele está aberto a perguntas, tá? Você pode mandar um e-mail para a gente agora no ntespecial@novotempo.com de maneira instantânea. A gente está ao vivo, você pode participar aqui da discussão com a gente. E você também pode movimentar aí a discussão através do Twitter, @TV Novo Tempo, com a hashtag RomaEspecialNT. A gente vai ter o maior prazer em mandar um abraço aqui para você, tá bom? Bom, a gente já recebeu perguntas aqui do pessoal que está mandando e-mail para a gente.
Já quero até cumprimentar aqui Suesley Moreira da Silva, de Itaboraí, Goiás. Ele está participando aqui com a gente. Também o Michael, ou Michel, de Bataguaçu, Mato Grosso do Sul, também está aqui com a gente. E eles estão fazendo uma pergunta. A primeira pergunta, que é da Suesley, está dizendo o seguinte: por que o Papa renunciou? Acho que é a dúvida de muita gente. E eu já dou um mix aqui na pergunta também, pegando uma brecha aqui da Suesley. Por que o Papa renunciou? Por que a gente criou um fascínio pela figura do Papa? Por que as mídias, cada vez que você lê uma revista, está lá o Papa? Cada vez que você assiste um jornal, Papa. Depois da renúncia, virou isso aí, né? Virou esse fascínio pela figura papal. Por quê? Bom, esse fascínio ele é histórico, né? Eu imagino que esse fascínio todo é porque quando você pensa nos últimos séculos ou até milênios da história humana, você vai perceber que houve poderes que dominaram o mundo. Você pega, por exemplo, Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma, que são poderes que figuram na profecia bíblica. E chegando em Roma, a continuidade desse Império Romano vai historicamente surgir em uma igreja romana. Sim. E o líder dessa igreja, que por séculos esteve no poder, quando houve uma junção da igreja e do Estado, claro que ele teve a atenção mundial por séculos. Então, a profecia prevê de que esse poder ele volta em algum momento. Por isso, todo o fascínio em torno dessa pessoa. Então, eu acho que a fundamentação histórica de todo o Império Romano, na continuidade da igreja, na sua existência por séculos, é que torna esse assunto tão fascinante. Você concorda, professor? Sim, absolutamente. E eu acrescentaria que esse fascínio, ele vem de 3 aspectos, né? Ele vem de pessoas, do próprio cristão, do próprio religioso, ele vem do âmbito político e ele vem da mídia. E cada um desses aspectos tem as suas razões. Por exemplo, a mídia está interessada na pompa, no encantamento visual que isso causa, tá? E faturar em cima disso. O aspecto político está interessado no quê? Ao longo da história, o sistema papal, ele esteve sempre relacionado a questões políticas em várias nações. Sim. O papado esteve envolvido, o sistema papal esteve diretamente envolvido com guerras, com batalhas. Então o Papa ele não é só um líder religioso, ele também é um líder na área política. A gente pode falar isso? Sim, isso ficou bem evidente nos últimos 100 anos. Por exemplo, no Tratado de Latrão, em 1929, quando o sistema papal apoia o fascismo de Benito Mussolini, em troca disso recebe o território do Vaticano. Depois, mais tarde, isso vem à tona novamente em 1933, quando o sistema papal assina a concordata com a Alemanha de Hitler, inclusive possibilitando a ascensão mais rápida de Hitler como chanceler alemão. Tá? E depois, ainda mais tarde, na década de 80, quando o papado se envolve novamente com questões políticas do leste europeu, juntamente com os Estados Unidos, para, eu diria assim, facilitar a queda do comunismo do leste europeu. Então, esse fascínio político em torno da figura do Papa, por parte de outros governantes, ele vem até dessa questão de estar atento aos passos de um governo que é religioso, mas é, sem sombra de dúvida, também, essencialmente, político. Muito bem. Bom, vou aproveitar aqui a ocasião, professor Carlos Flávio Teixeira, ele tem um livro muito legal, por sinal, Repensando a Religião, uma capa bem bacana aqui, eu vou mostrar para vocês. Esse livro, o senhor é de que ano, professor? Do ano passado. Do ano passado, sim. Legal. O que trata mais ou menos o livro? Rapidinho. Ele trata exatamente isso, de como é nevrálgico, como é problemático essa relação entre poder religioso, poder político e poder econômico no cenário hoje sociocultural brasileiro. Legal. É um livro para reflexão. A gente vai discutir bastante essa questão entre fé e poder, essa mistura, como começou. E eu já quero perguntar aqui, pastor Arilton de Oliveira, por que o catolicismo se tornou um representante do cristianismo mundial? Bom, nós vimos aí na reportagem, foi apresentado aí, nos VTs da Novo Tempo, de que isso tudo começou já no IV século, quando nós temos aí um imperador romano aceitando então ou se convertendo ao cristianismo. Ainda que os historiadores, né, professor, concordem que seja uma pseudo-conversão, certo?
O fato é que Apocalipse, capítulo 2, verso 10, profetiza de que o cristianismo, a igreja que Jesus fundou, a igreja cristã, ela enfrentaria 10 anos de perseguição. Aqui fala 10 dias de tribulação. Sim. Aplicando o princípio profético dia-ano, né, de Números 14, 34, Ezequiel 4, 6 e 7, a gente conclui que a igreja que Jesus fundou teria 10 anos de perseguição. E justamente dos anos 303 a 313, com Diocleciano, que foi o grande perseguidor dos cristãos naquela época, a igreja teve momentos de severas provas. Mas nós vimos aí, inclusive, né, nessa reportagem que a Novo Tempo preparou, de que em 312 acontece a batalha sobre a ponte Milvio, próximo a Roma. Você tem depois aí a conversão de Constantino. E de um momento para o outro, aquela religião que era perseguida, ela sai das arenas e ela agora tem um lugar junto ao trono que governa o mundo. E interessante que ao mesmo tempo que a religião, enquanto na arena, enquanto perseguida, ela se manteve fiel aos princípios da palavra de Deus. Mas quando ela recebe um lugar junto ao trono que governa o mundo e torna-se a religião oficial, ela começa agora a haver uma miscelânea, uma assimilação de conceitos e doutrinas pagãs. Mas essa conversão de Constantino é um marco histórico, porque ele detém o poder do Estado e ele agora pertence a essa igreja e dá a ela liberdade e expressão de culto. Ok. Bom, a gente tem vamos dividir a história. Tem os cristãos primitivos, posso dizer assim? Podem me corrigir, não tem problema. Sim, sim. Cristãos primitivos, na igreja primitiva, depois vem Constantino. Depois de Constantino, surgiu uma nova era na igreja católica, assim, uma revolução, teve uma mistura aí entre fé, poder, não é? Teve uma institucionalização da igreja. É justamente sobre isso que eu quero falar agora, para a gente entender até essa questão histórica mais aprofundada, para a gente refletir. Quais são as consequências, as implicações dessa institucionalização do cristianismo para a igreja e também para o mundo? Falar em institucionalização, a primeira coisa que nós precisamos pontuar para que o telespectador entenda bem é que a institucionalização em si mesma não é um mal. Tá? Todo grupo religioso, para perpetuar a sua identidade, para cumprir a sua missão, tá? Ele precisa se institucionalizar. O que nós precisamos discutir é em que grau e de que forma essa institucionalização está ocorrendo. Quais são as articulações de poder que permeiam, tá, essa articulação e como esses poderes estão sendo usados. Tá? O poder religioso, ele de fato está sendo usado com propriedade, ou ele está sendo usado apenas como artifício para alcançar poder econômico, poder político e se tornar um mega poder social que submete toda e qualquer pessoa ao seu comando sob pena de espada. E o que é que aconteceu depois de Constantino? A gente teve alguma consequência? A igreja melhorou, piorou? O que foi? Na realidade, nós tínhamos, o cenário estava montado, centrado em Roma com o Império Romano e os imperadores. Ao longo dos anos, cada cidade foi desenvolvendo a sua religião. Ali estava o bispo, vários bispos. Mas quando Constantino chega ao poder, ele resolve construir uma cidade em homenagem a ele mesmo. Não é isso, professor? Que vai chamar de Constantinopla. Então, em homenagem a si próprio, ele constrói a cidade e ele vai mudar, em 330, a sede do Império para lá. Isso enfraqueceu um pouco politicamente Roma. Ao mesmo tempo, a religião teve uma ascendência maior nesse cenário. Porque quando sai de figura o imperador, emerge então a figura do bispo. Então, com o poder agora em Constantinopla, nós temos agora uma situação nova em todo o outro território. Esses bispos começam a ter mais autonomia, só que com a união do Estado e da Igreja, começa a ser introduzidos dentro da Igreja cristã elementos pagãos. E então... Aí que foi o problema. Aí que está o problema. Ao se institucionalizar, não preservou as características originais, apostólicas que havia recebido de Cristo e dos apóstolos. Então, falsas teologias, falsas doutrinas começaram suavemente a serem assimiladas. E a verdade pura e cristalina foi comprometida por essa associação. Tá ok, a gente está conversando. Pode falar. Isso já é uma mostra clara de que essa junção, tá, de Constantino com a igreja, essa aproximação de Constantino com a igreja, essa suposta conversão, fora nada mais do que uma pretensão política sobre a máscara do poder religioso.
Entendi. Então é claro que era já previsto que ia acontecer isso. E tanto era previsto que alguns grupos começam aí a resistir a essa enculturação pagã e já começam a ficar à margem e já começam a olhar com uma certa cautela esse amálgama, né, essa junção tão, eu diria assim, tão imprópria para o cristianismo, que foi a assimilação de elementos pagãos romanos na religião cristã. Ok. Bom, vamos responder aqui a pergunta do Michel, ele é de Bataguaçu, Mato Grosso do Sul. Ele perguntou, essa renúncia teria algo a ver com uma reforma, uma suposta transformação na Igreja Católica, professor? O que você acha? Olha, nós precisamos responder essa pergunta à luz exatamente da articulação de poder que existe em torno de Roma. Roma é um poder religioso, sim, mas é um poder, sobretudo, político, econômico e de grande abrangência e impacto social. Então, por isso o fascínio pela figura do Papa. Por isso o fascínio. Mas qual a consequência direta disso para essa pergunta sobre a transformação? Seria uma transformação da Igreja? É uma crise. Não tenha dúvida de que é uma crise. É uma crise da cúria em torno de exatamente uma manipulação de poder em que grupos religiosos se viram agora no embate por interesses divergentes. Isso sempre gera crise. A crise, em qualquer segmento religioso, ela pode vir para crescimento ou ela pode vir realmente para desintegração. O tempo nos dirá. Nós só precisamos olhar para isso focando não a figura do Papa, mas o sistema, todo o sistema que ele representa. E você falou de uma crise atual, mas essa crise, ela se manifestou agora ou a gente tem resquícios disso no passado? Na realidade, em vários momentos já aconteceu isso no passado, né? Nós estamos vendo aí, historicamente, um 6º Papa que renuncia. Porque ao longo da história da Igreja houve momentos de conflitos. Até momentos em que você teve até 3 papas disputando o poder ao mesmo tempo, no grande cisma papal do século XII. Sim. Então, o que acontece é que essas crises, elas vão e vêm. Então, isso não é novidade dentro da história da Igreja. Agora, como o professor bem mencionou, nós temos que olhar não por um evento isolado, mas para o macrocosmo, tudo aquilo que acompanha a história para entender o cenário político atual. E só para a gente fechar essa pergunta, Bianca, quando nos pergunta assim, como é que é essa questão de a Igreja Católica ser considerada representante do cristianismo? Do ponto de vista de fenomenologia da religião, analisando assim, toda a questão religiosa, a religiosidade humana é muito complexa. Você tem ali segmentos, dentro de segmentos você tem vertentes, e dentro de vertentes você tem denominações. Então eu não posso, propriamente falando, pegar uma denominação e enxergá-la como representante de toda a cristandade. Tá certo? Okay. Não é próprio e a gente precisa ir desmistificando isso para o nosso telespectador. Muito bem. A gente está conversando aqui com o pastor Arilton, ele é doutorando em teologia e também diretor da Escola Bíblica aqui da Novo Tempo. E o professor Carlos Flávio, ele é doutor em teologia pela Metodista de São Paulo, também é autor do livro Repensando a Religião. Bom, e a gente vai fazer uma pequena pausa aqui, porque nós vamos ampliar essa discussão e vamos falar agora direto do Vaticano, onde está o jornalista Márcio Basso. Márcio, o conclave, que é essa reunião de cardeais para a escolha do novo Papa, ele começa na terça-feira, isso foi anunciado pelo próprio Vaticano já na sexta, e turistas, é claro, estão aí de plantão, jornalistas do mundo todo, como você, Márcio Basso, estão por aí para acompanhar essa decisão bem de pertinho. E eu pergunto para você, como é que está o clima de expectativa por aí, Márcio Basso? Bianca, milhares de pessoas de várias partes do mundo, como fiéis, turistas e jornalistas, estão aqui para acompanhar de perto este momento. Isto mostra a influência da Igreja Católica ao redor do planeta. Inclusive, conversamos com várias pessoas para saber de onde vêm e o que este momento significa para elas. I'm from Washington, D.C., in the United States. En France, à Bordeaux. Je suis italien, mais je vis à Bruxelles. Turquie. I'm from Paris, France. Soy siciliano, de Sicilia. Soy de Argentina. Y soy mexicano. From Nigeria. I'm from Rwanda, but I'm saying... Eu vim de Brasília. O que você espera deste momento da Igreja, do novo Papa? Então, eu acho um momento assim bastante interessante, porque eu já tenho meio século e ainda não tinha visto nenhum Papa renunciar. Né? Então eu acho que vai ser um fato extremamente interessante para a Igreja.
Eu acho que o nosso mundo está passando por coisas muito sérias e que alguém precisa de dirigir. A Igreja Católica precisa disso, né? E eu acho que a humanidade está esperando esse novo Papa, né? Apesar da religião católica ser uma religião que abrange muitos e muitos locais, eu acho que ela tem uma influência. E essa influência é interessante que se saibam escolher. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com o Márcio Basso, ele está no Vaticano, na Itália, e daqui a pouquinho volta com a gente com mais informações. Enquanto isso, é claro, você pode participar com a gente mandando a sua pergunta para o e-mail que está aparecendo aí na tela, ntespecial@novotempo.com, ntespecial@novotempo.com, e é claro, você pode estar também no Twitter, mandando o seu recadinho especial aqui pra gente, @TV Novo Tempo, tá bom? @TV Novo Tempo, você pode agitar ali a discussão através da hashtag, o Jogo da Velha, Roma Especial NT. A gente volta já trazendo novas informações e discussões aqui pra gente. Estamos de volta, direto da Praça de São Pedro, no Vaticano, com o especial Roma, entre a cruz e a espada. A reforma protestante, que teve seu auge no início do século XVI, quebrou o monopólio exercido pela Igreja Católica por mais de 1000 anos. O grande nome do movimento foi Martinho Lutero. Vamos ver mais sobre essa parte da história na seguinte reportagem. John Wycliffe, século XIV, Inglaterra. John Hus, séculos XIV e XV, Reino da Boêmia, hoje República Tcheca. Zwinglio, século XVI, Suíça. João Calvino, na França. Esses foram alguns dos mais destacados reformadores. Insatisfeitos com a condição social, espiritual e moral da sociedade, foram contra o grande poder político e religioso dominante. Na época, o conhecimento era restrito a membros do clero e da nobreza. Mas a reforma não foi a única evidência de insatisfação. A renovação do conhecimento intelectual, com a redescoberta da literatura de pensadores gregos como Platão e Aristóteles, a partir do século XII, conduziu a Europa ao Renascimento. O descontentamento gerado pela Igreja Romana fez com que se buscasse a razão em detrimento da religião. Mais tarde, isto levaria ao Iluminismo e à Revolução Francesa, finalmente ao secularismo atual. A invenção da imprensa de Gutenberg na metade do século XV também favoreceu a expansão intelectual. Em 1500, havia casas impressoras em toda a Europa. Na época, alguém só podia ter um livro se contratasse um escrivão. Uma única cópia da Bíblia, por exemplo, demorava 1 ano para ser concluída. É neste contexto que aparece a figura de Martinho Lutero. O sacerdote agostiniano é símbolo da reforma protestante. Ao pregar no dia 31 de outubro de 1517, na igreja de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses contra dogmas romanos, Lutero marca o fim de um ciclo de insatisfação. Dentro da igreja começam a surgir vozes dissonantes, vozes que dizem, olha, isso não é a igreja aí que Jesus Cristo fundou. Então as próprias ordens monásticas, isso, pensando bem, são movimentos de protesto ao rumo que a igreja tomou. Então vem um Santo Antão lá no Oriente e diz, olha, eu vou viver minha fé lá recolhido no deserto. Isso é uma forma de dizer, olha, porque dentro da igreja não dá mais. Então eu vou lá no deserto, e aí o povo vai atrás dele, ele se torna um lugar de peregrinação e assim por diante. As ordens monásticas, elas são invariavelmente movimentos de crítica dentro da igreja. Francisco de Assis é um crítico da igreja. E a igreja tem que ir decidindo, ou ela cede um pouco e traz para dentro, ou ela rompe, né? Por exemplo, um Pedro Valdo, que é um conterrâneo, ao mesmo tempo, ele não tem mais lugar na igreja, ele é expulso, surge os valdenses, né? Isso é interessante. Como é que a gente tem que pensar, então, a reforma nesse contexto? De certa forma, ela é o ponto de chegada desses movimentos críticos que vem vindo já há 200 anos, pelo menos, né? Os movimentos contrários a esse controle político-religioso da Igreja Católica sempre existiram durante toda a Idade Média, mas, como você mencionou, eles se fortificaram no contexto do século XVI, que era um contexto de mudanças econômicas, políticas. Então, a voz daqueles que se opunham a essa força, esse poder da igreja, se tornou mais
atingiu um alcance maior naquele período. A reforma teria sido muito mais que a saída de um grupo de pessoas da Igreja Oficial. A Idade Média europeia, ela termina com uma crise generalizada, né? Então, é toda uma sociedade que se reestrutura. O feudalismo, enquanto sistema de produção, ele não é mais sustentável, né? E o império, né, na época tem o Sacro Império Romano-Germânico, ele não se sustenta mais como unidade política. Por quê? Porque estão surgindo os estados nacionais. Eu te diria que vários processos são importantes, mas há um marco disso, que é 1789. É quando acaba o Estado religioso. O Estado religioso católico acaba com 1789 na Revolução Francesa. Aí, os franceses, como sempre, fazendo coisas para ou horrorizar ou ser elogiada no mundo, entendeu? Os franceses são realmente universais quando querem, fazem o Estado laico, retratam os símbolos religiosos, fim da educação religiosa obrigatória, etc, etc. E Roma se desespera. Roma se desespera, porque aí sim o Estado religioso teria que começar a se comportar como uma religião a mais. Mas a Igreja contra-ataca. A partir do século XVI, no mundo ocidental, a Igreja Católica perdeu a sua hegemonia, embora mantivesse a sua força, como nós podemos perceber nos séculos seguintes. Principalmente quando eles estendem os domínios coloniais e formam colônias na América, formando tudo aquilo que nós chamamos hoje de América Latina. No dia 25 de janeiro de 1554, o padre Manuel da Nóbrega e outros jesuítas realizaram neste lugar uma missa inaugural. A cidade nasce sob a cruz de Cristo. Após muitos anos, é possível enxergar nas características dos brasileiros uma influência fundamental do catolicismo. De qualquer modo, nós percebemos uma influência direta da Igreja na cultura nacional e nas práticas religiosas do brasileiro. Prova disso são as grandes igrejas espalhadas pelo Brasil todo, desde um catolicismo mais erudito, mais ligado à sua matriz romana, como também um catolicismo popular. A ideia, por exemplo, de que os sacerdotes, os líderes religiosos possuem uma importância muito grande e podem fazer a mediação entre o ser humano e Deus. Isso mesmo nas igrejas protestantes, evangélicas, acaba tendo uma influência também. Nós temos, por exemplo, líderes religiosos protestantes, pastores, a quem os fiéis atribuem uma força quase que sobrenatural. Então isso é algo que vem dessa mentalidade católica de intermediação entre o céu e a terra feita pela igreja. Inclusive, há quem diga que o Brasil não é um país cristão, mas católico. O catolicismo sempre foi uma religião institucional, foi a religião do poder, né? Ela justificava o poder, ela absolvia o poder, ou ela era utilizada pelo poder. Então é uma religião institucional. Quando se fala que o Brasil é um país católico, eu digo sim, o Brasil é um país católico, mas não é um país religioso. Não é um país cristão. Não é um país cristão. Voltamos com o especial Roma, entre a cruz e a espada, e este bloco também está aberto para perguntas. Você pode mandar um e-mail para a gente no ntespecial@novotempo.com e também participar pelo Twitter, @tvnovotempo, com a hashtag Roma Especial NT. Aliás, a gente está com várias participações aqui. Quero mandar um abraço muito especial para você que já está mandando seu recado, fazendo acontecer tudo isso aqui. Essa discussão está acontecendo por causa de você e você é muito bem-vindo aqui no nosso programa. Bom, o Neemias Soares, ele está participando pelo Twitter, está acompanhando agora a gente, está dizendo aqui, estou assistindo o especial NT e gostando muito do programa. Quem participa também é o Marcel Felipe. O programa está sensacional, estou assistindo aqui em Cupira, Pernambuco, legal, o pessoal participando aqui de Pernambuco. Ainda o Ariton Boaventura, ótimo documentário, ele está dizendo aqui, também está dizendo que os nossos convidados estão saindo muito bem, estão explicando muito legal aqui o nosso assunto. O Edivan Marcos, a TV Novo Tempo está um show de informação, estão mais do que de parabéns. Muito obrigada, Edivan, pela sua participação aqui. E o Marcos Aurélio, nós de Sol Nascente, em São Luís do Maranhão, estamos ligadinhos aqui no especial da Novo Tempo. Muito obrigada a participação de vocês. Tem muito mais, a gente não consegue citar todos, mas ao longo do programa a gente vai tentando citar o seu nome aqui, agradecendo a sua
participação. Bom, aqui com a gente nos estúdios, doutora em teologia, doutorando em teologia, pastor Arilton de Oliveira, e também o professor Carlos Flávio, ele também que é doutor em teologia. Bom, uma questão acho que importante para a gente citar, já que a gente saiu um pouquinho agora da Igreja Católica e parece que houve uma mudança aí, algo chegou de novo, a Igreja se sentiu ameaçada, que é o movimento protestante. E Martinho Lutero teve um grande papel nesse sistema, né, nessa criação desse novo movimento. E o que eu pergunto para vocês, o que é que Lutero viu na Igreja Católica que ele falou, peraí, preciso romper com esse sistema e tentar sair pela culatra? Bom, eu tive o prazer de visitar Wittenberg, que foi o grande berço de todo o movimento luterano. E como colocamos aí na reportagem, né, desde o dia 31 de outubro de 1517, quando ele pregou na porta do castelo de Wittenberg, as 95 teses, na realidade, eram teses contra a venda de indulgências, uma prática da Igreja Romana. As 95 teses. Exatamente. Okay. Então, eram argumentos bíblicos contestando a venda de indulgências, que era a venda de salvação, né? Você podia pagar pelo perdão e pela salvação. Foi isso que ele contestou. Lutero nunca planejou se desligar da Igreja Romana. Ele servia e amava a Igreja. Mas, ao longo do tempo, ele começou a perceber que vários dogmas e doutrinas que a Igreja ensinava não estavam condizendo com o que a Bíblia ensinava. E Lutero se apaixonou muito pelo estudo da Bíblia e desejava que a Igreja voltasse à Bíblia. Tanto é que o movimento da Reforma Protestante foi responsável por ressuscitar o princípio sola Escritura, ou seja, só a Bíblia deve ser a autoridade. Então, com esse ato, e isso foi proposital, porque no dia seguinte, em Wittenberg, que seria o dia de Todos os Santos, quando o pessoal se aglomeraria na cidade, esse cartaz na porta do castelo era a publicidade da época, era um mural da época. E ele queria que as pessoas lessem e voltassem à Bíblia. Então, o grande conflito que ele enfrentou com a Igreja não foi no sentido de querer se desligar, mas esperar que a Igreja revesse suas posições e voltasse a ser bíblica. Então, essa foi a intenção de Lutero. Muito bem. Um detalhe interessante, Bianca, que nós percebemos na história, é que tudo isso foi um processo, né? Como nós já dissemos, a partir de 538, quando Justiniano declara que o Papa teria soberania para aplicar, inclusive, a pena capital àqueles que o desobedecessem, começa aí todo um legado de imposição da fé por meio do poder político. Tá? Isso é interessante para a gente entender isso. E, paralelo com isso, nós teve a elaboração de todo um sistema composto de 3 tabelas. Já no século VI, lá atrás, bem antes da Reforma, no século VI, logo já no final do mesmo século em que o Papa foi decretado cabeça da Igreja, e com poder de espada, inclusive, teve ali a elaboração da primeira tabela. O que essa tabela dizia? Essa tabela, ela graduava os pecados. Ela relacionava os pecados, tá? E colocava esses pecados numa ordem de graduação, numa ordem de importância. Mais tarde, do século VII ao século XI, vieram 2 outras tabelas. Tá? Veio uma tabela de tarifação da penitência, ou seja, para cada pecado, de acordo com a sua gravidade, né, se estabeleceu ali uma tarifa penitencial. E depois, então, fechando esse ciclo, uma terceira tabela, já lá pelo século X, que vinha fazendo exatamente a possibilidade de comutação dessa penitência. Porque era desagradável para um príncipe, quando pecasse, ele comparecer a público e se penitenciar, dormir 3 dias numa catacumba no cemitério. Aquilo ali o expunha ao ridículo. E afinal eram esses príncipes que abasteciam de dinheiro o poder papal da época. O Martinho Lutero, então, ele veio com uma ideia diferente. Você não precisa pagar tal coisa para ser salvo, você é salvo pela graça, né? É isso, pastor? Sim, a grande pregação dele, né? Ele, na realidade, o momento mais importante de Lutero foi quando ele estava em Roma, justamente subindo ali as escadas de Pilatos, que segundo a tradição romana são as escadas que Jesus desceu após o seu julgamento e que miraculosamente foram transportadas para Roma, estão em Roma até hoje, a chamada Escaleira Santa.
Enquanto ele subia de joelhos e fazia as suas preces, ele teria ouvido uma voz que lhe dizia: o justo viverá pela fé. E ele tinha em mãos ali uma indulgência que ele havia comprado. Foi aí que ele compreendeu de que não era esse tipo de indulgência que o levaria ao perdão, mas era crer num Salvador, crer em Cristo como o único que pode perdoar pecados. Essa foi a grande virada na vida de Lutero. Muito bem, tá certo. Bom, você pode continuar participando com a gente, enviando as suas perguntas para o ntespecial@novotempo.com e também participando pelo Twitter, @TV Novo Tempo. Professor Luiz, Carlos Flávio, me perdoe. A reforma protestante foi uma solução para o mundo e também para a religião cristã? A reforma protestante teve pontos positivos e teve pontos que nós diríamos aí que não tão positivos. Um ponto positivo da reforma protestante é que diante dessa luta de poder, desse embate entre, de articulação, de dominação de poder no seio da igreja, a reforma protestante volta a estabelecer o texto bíblico, a autoridade das escrituras, como a única fonte à qual todo e qualquer poder humano e eclesiástico deveria se submeter. Ou seja, tira de cena essa questão de que a autoridade, seja de qualquer religiosidade for, teria a última palavra para colocar de novo em cena as escrituras sagradas. Um ponto negativo da reforma é que Lutero, embora tenha distinguido o poder político e o poder religioso, sim, ele não os separa, ele distingue. Lutero vai dizer o seguinte, olha, em 1523, ele escreve um documento, sim, e ele diz o seguinte, justamente para tentar responder à crise que foi ocasionada pela sua confissão em Worms em 1521. Em 18 de abril de 1521, quando ele em Worms enfrenta o jovem imperador Carlos V e diz para Carlos que ele achava que o poder civil não deveria impor a fé, isso teve um desdobramento assim, tremendo em toda a Alemanha. Porque agora os cristãos começaram a pensar, então nós não precisamos mais nos submeter ao poder civil. E começou a ter assim, uma certa tensão. Lutero volta a escrever e ele separa, ele diz a igreja tem o poder religioso, o poder espiritual. E o governante, o Estado, tem o poder da espada. E esses dois são distintos. Mas, na verdade, ele não prossegue nisso e ele não separa, ele só distingue, mas não separa. É como se eu e o pastor Arilton estivéssemos bem distinguidos aqui um do outro, mas nunca nos separássemos. Tanto é que em 1530, Lutero recorre ao poder civil para tentar aplacar a ira dos camponeses revoltados. Então, de início, eles queriam, então esse sistema de poder eu não quero, vamos tentar criar um outro movimento, mas eles não conseguiram, então, distinguir. A gente tem sempre que olhar para a história, para esses fatos históricos, como processo. Às vezes os fatos não são tão pontuais como a gente às vezes analisa, né? Isso tudo foi um processo, mas foi um processo muito abençoado, para a honra e glória de Deus. Bom, a gente tem participações aqui pelo Twitter, @TV Novo Tempo, o pessoal está participando em massa, a gente quer agradecer demais o seu carinho, você que está mandando o seu comentário, as suas perguntas pelo e-mail também, ntespecial@novotempo.com. O Jonatas Almeida, ele está perguntando aqui, quais as maiores implicações das mudanças na Igreja Católica nas religiões cristãs? Bom, ao analisar aí o segmento religioso a partir da Reforma Protestante do século XVII, nós vamos perceber que você vai ter aí dissidências, né? A Igreja Luterana, né, que se diz herdeira de todos os princípios, né, estabelecidos por Lutero e outras mais. A consequência maior se dá quando alguma religião não rompe com aquilo que estava sendo ensinado na Idade Média, ainda continua sendo ensinado. Então, se qualquer segmento religioso abandona a Bíblia e abraça o dogma e a tradição, essas são as implicações. Porque o grande discurso de Lutero foi, nós não podemos nos afastar da Bíblia. Ela é autoridade, só ela é autoridade. Então, isso tem implicação hoje sobre a religião quando a gente não segue isso e começa a seguir uma religião que se apega a dogmas e tradições e não à Bíblia. Muito bem, tá certo. Isso era muito claro para Lutero, que em Cristo a revelação de Deus se torna plena, mas a compreensão dela para os seres humanos continuaria ao longo de toda a história da igreja.
Tá ok, certo. Bom, os nossos entrevistados também, você já pôde acompanhar nos VTs aí apresentados no comecinho desse especial. A gente falou com o Juan Ares, ele é vaticanista, jornalista também, correspondente do jornal É o País, que é o principal jornal da Espanha, que ele é representante correspondente desse jornal aqui, aliás, no Vaticano, me perdoe. E o Juan Ares, ele é uma pessoa muito influente, viajou mais de 100 vezes com os papas aí, João Paulo VI, também João Paulo II, uma pessoa que sabe muito sobre religião, sobre poder. Ele tem várias críticas e também conversamos com historiadores, com filósofos, teólogos, e você acompanha um pedacinho aqui dos trechos das entrevistas que a gente fez com eles. E a gente vai citar um pouquinho aí sobre a questão do Vaticano-Estado e religião. Quando ocorre a queda do Império Romano, surge o Estado Pontifício, que aí sim é quando, digamos, o catolicismo já não é mais a arma principal ou o esquema de poder do Império Romano. Aí eles são um império. Então, eu acho que um dos grandes problemas que tem a Igreja Católica é essa mistura de religioso com política. Bom, nós temos um Estado religioso chamado Vaticano. Esse Estado religioso, ele administra uma potência, digamos, uma potência social e econômica chamada Igreja Católica. Então nós temos uma igreja, entende, que é universal, a maior igreja do mundo, com 1 bilhão e 200 milhões de adeptos, e nós temos um Estado político, um Estado de Santa Sé, com menos de 1.000 habitantes oficiais, e que tem a sua representação no mundo inteiro. Que foi Mussolini quem deu essa prerrogativa, com um pequeno Estado que é pequeníssimo, é pouco mais que o bairro da Lapa de Rio. Aí ele se converteu, además, em um chefe de Estado com todos os privilégios e prerrogativas que tem um chefe de Estado. Aí deve montar toda a parafernália que tem um chefe de Estado. Aí precisa de uma grande diplomacia mundial, precisa de uns grandes serviços secretos. O chefe dos serviços secretos militares italiano que uma vez entrevistei me falou: não tem no mundo um Estado com serviços secretos melhores que o Vaticano, nem Israel, ele falou. E aí a Igreja Católica começa a ver diminuir sua influência na saúde, na educação, na cultura, nos valores. E o que ela faz, Larissa? Ela se torna um Estado paralelo religioso. Ou seja, ela quer influenciar as políticas públicas, ela monta partido político, democracia cristã, ela quer eleger prefeitos, parlamentares, ela se torna um Estado oficial paralelo, porque essas representações, sindicatos, partidos e tal, católicos e tal, eles não representam ou não aspiram o Estado laico. Eles aspiram levar para dentro do Estado laico a hegemonia católica. Mas, no fundo, é uma traição, porque a religião, a espiritualidade, não tem nada a ver, normalmente é o contrário, sempre vai ser uma voz crítica do poder, porque o poder é privilégio, o poder é poder, todo que o poder político tem corrupção. Então, a voz da Igreja tem que ser uma voz crítica, que fala para defender os valores fundamentais que são do cristianismo, que são os universais. Então, se ela se faz poder, ela entra, como está entrando, como entrou na corrupção. Por que tem que o Vaticano ter uma banca vaticana? E por que tem que essa banca ser uma banca que tenha ações em paraísos fiscais? Aí começa aí se une com a máfia, com a maçoneria, aí aconteceu tudo o que aconteceu antes de agora, e agora parece que de novo estão com esses escândalos. Todo isso é por essa união de política com religião, que isso não teria nada a ver, não tem nada a ver. Então digamos, essa institucionalidade, essa oficialidade da religião católica, ela tem um preço muito alto. Ao máximo, a Igreja deveria ser a voz crítica do poder, que o poder sempre se corrompe. O poder não vai ser nunca santo.
Muito bem, vaticanista, jornalista Juan Arias, ele que viajou mais de 100 vezes aí com o Papa, os Papas, né? João Paulo II, também Paulo VI. Tem um bom histórico, uma boa experiência, exatamente. Bom, a gente volta para Roma, onde está Márcio Basso. Aliás, presidentes como Obama, Angela Merkel e tantos outros presidentes, chefes de Estado, se manifestaram em relação à saída do Bento XVI e, é claro, a escolha do novo Papa. Há toda uma expectativa em relação a isso. Agora, o que fica evidente, o que a gente acha interessante, é que o Papa ele não é só um líder religioso, e sim um chefe de Estado, não é, Márcio Basso? Isso mesmo, Bianca. Os sinais de preocupação pelo futuro da Igreja Católica foram enviados de várias partes do mundo. Como o Vaticano é uma nação e seu líder um chefe de Estado, a renúncia de Bento XVI teve conotação não apenas religiosa, mas política. O presidente norte-americano Barack Obama, por exemplo, enviou orações por parte de todos os americanos. É importante lembrar que os Estados Unidos é, em sua maioria, uma nação ainda protestante. Já sobre a eleição de um novo Papa, o embaixador brasileiro no Vaticano, Almir Barbuna, disse ao jornal Folha de São Paulo que o Ministério das Relações Exteriores torce por um Papa brasileiro. O mais cotado é o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer. Daqui a pouco, Bianca, voltamos com mais informações. Ok, Márcio Basso, muito obrigada pela sua participação. A gente continua a nossa conversa depois do intervalo. Enquanto isso, você pode continuar enviando as suas perguntas para o nosso e-mail ntespecial@novotempo.com. Participe também através do Twitter, @tvnovotempo. É claro, você pode usar a hashtag aí para ampliar essa discussão e a gente ficar mais fácil de te achar ali no Twitter, tá bom? A hashtag RomaEspecialNT. A gente volta já. Estamos de volta com o especial Novo Tempo Roma, entre a cruz e a espada. O último bloco do nosso programa está quase acabando, mas ainda dá tempo de você enviar a sua pergunta para o nosso e-mail nt@novotempo.com e participe também pelo Twitter, @tvnovotempo com a hashtag RomaEspecialNT. Olha, a gente já está recebendo amigos aqui de várias partes do mundo, olha só que legal. Os amigos de Brotas, eles estão acompanhando esse programa especial. Paulo Sérgio Santos, de Salvador, na Bahia, está mandando do celular dele aqui a mensagem pelo Twitter. Mário Almeida, o pessoal está assistindo em Liberdade, bairro de Salvador, na Bahia. Também o Williams Costa Júnior e Sonete estão participando aqui com a gente também, estão acompanhando direto de Washington, Estados Unidos. Um beijo para vocês, muito obrigada pelo carinho. Também Consolo Belmiro, ele está acompanhando o programa de Moçambique, na África. Um beijo especial para os nossos amigos aí da África. E também o Bruno Paiva, ele está vendo o programa direto do Líbano, acompanhando aqui esse especial Entre a Cruz e a Espada. Bom, você pode continuar mandando o seu e-mail para a gente. Se não der tempo da gente discutir aqui, ao vivo, você pode continuar enviando esses e-mails. A gente vai tentar entrar em contato com você por e-mail também, fora aqui do programa, tá certo? Bom, a gente tem algumas perguntas aqui, aliás, chegando várias aqui pra gente. Tem uma pergunta que eu separei. A renúncia do Papa foi um ato de fé e coragem ou uma estratégia política, professor? Bom, nós temos que ter muito cuidado para não entrar numa área do ser humano que só Deus conhece, que é o coração, né? E os motivos pessoais de Joseph Aloysius Ratzinger, só Deus sabe. Mas do ponto de vista da função que ele exerce e do ponto de vista do anúncio que ele deu de permanecer ali, presente, junto à Cúria Vaticana, após a sua renúncia, e considerando que é um homem que tem 2 doutorados, fala 8 idiomas, o maior teólogo do catolicismo do último século. Sim. A experiência que ele tem de 24 anos como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, eu realmente arriscaria dizer que o teólogo continuará sendo teólogo. Ele não é muito político, né? Ele é mais teólogo. A gente pode dizer isso do Papa? É que tem... Ou do Papa emérito agora, né? É que tem teólogos políticos e políticos teólogos, né? Joseph Ratzinger é um teólogo
político, ele é primeiramente teólogo, ele faz política a partir da teologia. É diferente se fazer teologia a partir da política. Então, por isso não fica aparecendo, de repente não pareça tanto a política dele, mas ele é um exímio político. Foi por 24 anos o melhor articulador da Cúria Romana no pontificado de João Paulo II. Isso aí tem que ficar claro. Muito bem. Bom, a gente está recebendo também aqui a pergunta do William de Paula. Ele está perguntando aqui. Aliás, ele está fazendo uma crítica para a gente no comecinho. Ele diz, discurso vazio, recheado de preconceitos. A transição papal é legítima e essencial para os milhões de cristãos católicos em todo o mundo. E aí? Essa renúncia papal ou a transição papal é essencial para a Igreja Católica? Toda instituição deve buscar melhorar e servir sempre a comunidade, né, na qual ela abrange. É claro que a Igreja está interessada em mudanças. O apelo da Igreja hoje interna é muito forte por mudanças. Há certos dogmas mantidos pelo catolicismo que há décadas têm sido debatidos em vários conselhos e eles estão buscando uma igreja, um papa mais progressista. Parece-nos que esse é o discurso. Eles querem alguém mais progressista no sentido de abrir mão de certas coisas que o mundo aceita hoje com mais facilidade. Agora, quando você parte para essa ação progressista, pensando no bem da igreja, há certos progressos que não trazem bem nenhum. Sim. Então nós temos que cuidar com aquilo que é, inovação. Cuidar com a inovação. Então a inovação ela é boa quando ela não fere nenhum princípio e quando ela vem para somar e não para abrir mão daquilo que, por exemplo, a palavra de Deus declarou para nós. Exatamente. E outra coisa, Bianca, para que o telespectador não entenda nossas pontuações com preconceito, que esse não é o nosso objetivo aqui, precisa ficar bem claro que o que nós quisemos pontuar aqui até o momento é que a mudança pela mudança, simplesmente pela mudança, ela não traz benefício algum. Nós precisamos ver o que vem depois da mudança, os efeitos da mudança, né? E isso só o tempo nos dirá. Muito bem. Bom, a gente está recebendo um comentário aqui do perfil Raizanders do Twitter. O bom é que vocês não estão puxando sardinha para a religião, apenas estão expondo os fatos históricos e atuais. E é realmente o que a gente está tentando fazer aqui. Não estamos tentando colocar críticas para nenhuma denominação, principalmente a denominação católica, e sim apresentar os fatos históricos, principalmente. Também uma reflexão individual, daqui a pouquinho a gente vai comentar aqui, até já para colocar uma pulga atrás da sua orelha, a questão da teoria dos 8 papas, né? Eu acho que está em Apocalipse 17, tem muitas denominações, muitos pastores, muitos líderes religiosos que têm essa doutrina como sendo, não, vai ter 7 papas ou 8 reis, chegando o 8º, ali depois disso é o caos. E detalhe, esse Papa novo que está chegando aí é o 8º. Então, será que a gente vai ter um caos? O que é que vai acontecer? Daqui a pouquinho também a gente vai tratar dessa questão e você pode continuar participando aqui com a gente através do nosso e-mail ntespecial@novotempo.com e também @TV Novo Tempo. Bom, a gente tem outras perguntas aqui. Bom, eu separei uma aqui, vamos lá. A renúncia do Papa. Não, essa a gente já falou, né? Se foi um ato de fé ou de coragem, uma estratégia política. Agora, será que a Igreja Católica, será que agora a Igreja Católica vai se reafirmar no meio evangélico em relação às suas crenças? Na realidade, nós temos que esperar a eleição do próximo Papa para saber qual vai ser o discurso dele. Se ele vai ser um mais ortodoxo ou vai ser um Papa mais progressista. O que nós vimos até aqui é que a Igreja ela não faz concessões, não tem feito abertura ao longo de sua história. Ela tem mantido seus dogmas. E a gente entende pela profecia que em dado momento haverá um movimento ecumênico mundial. Quando isso tudo começar, esse grande movimento ecumênico, nós entendemos que a posição da Igreja Católica Romana vai ser manter os dogmas que ela tem sustido até aqui. E que haverá não é propósito da Igreja mudar, então. Sim, e haverá por parte de outras religiões uma abertura para que possa esse diálogo ecumênico tornar-se finalmente efetivo. Entendi. Então, na minha visão particular, o que vai acontecer é uma ortodoxia, é uma manutenção daquilo que se cria até aqui, mas, por outro lado, você vai ter outras religiões
que vão abrir mão de certas crenças para poder dar vazão a esse movimento ecumênico. Você concorda, professor? Absolutamente. E faço coro com o colega ao pontuar que, muitas vezes, a essência de um pensamento teológico não muda, o dogma não muda, mas muitas vezes a forma de se apresentar esse dogma, a forma de colocá-lo na ritualização da igreja, na simbologia da igreja, talvez de uma forma muito perspicaz, ela pode mudar para agradar uma ala ou outra daquele movimento religioso, mas, como pano de fundo, aquele dogma continua o mesmo e, de fato, caminha para, se em 2000 anos, quase 2000 anos não mudou, é difícil que venha mudar. Acho que a forma muda e a essência, nós temos elementos bíblicos para crer que continuará a mesma. Ok, bom, e as expectativas para a escolha do novo Papa, é claro, se intensificam, não é? Está todo mundo na expectativa, os jornalistas principalmente. E a gente volta ao Vaticano, onde está Márcio Basso, ele está na Itália, fala direto de lá com a gente. Márcio, fala-se muito de um Papa brasileiro, o Odílio Scherer, segundo o jornal O Globo, está sendo apoiado pelo próprio secretário de Estado, que é o Tarcísio Bertoni. Como é que está sendo a repercussão disso aí, Márcio Basso? Fala pra gente. Isso mesmo, Bianca. Dom Odílio Scherer tem chance sim, como qualquer outro. Conversei pessoalmente com o reverendo Thomas Rossica, porta-voz oficial do Vaticano, durante o conclave, e ele me disse que o Papa pode sair de qualquer parte do mundo. Mas, segundo o jornal italiano La Repubblica, Scherer teria um acordo com o italiano Tarcísio Bertoni, que é o segundo homem mais importante do Vaticano. Se eleito, o brasileiro, então, faria com que Tarcísio permanecesse onde está, então, com um cargo, então, muito importante. Também, segundo o jornal, os cardeais europeus e alguns americanos estariam fechados com o bispo de Milão, Ângelo Scola. Bem, isso são todas especulações que podem ou não ser confirmadas nas próximas horas e nos próximos dias. Mas, somente quando sair a fumaça branca é que vamos saber quem será o novo Papa. Muito bem, Márcio Basso, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Bom, e a gente volta aqui no estúdio para a gente discutir um pouquinho, até nos finalmente, nosso tempo é curto, mas eu citei aqui, alguns minutos atrás, a questão da teoria dos 8 papas, ou teoria dos 7 reis. Como é que é isso, pastor Arilton? Bom, alguns têm ensinado de que, desde a assinada do Tratado de Latrão, que o professor mencionou há pouco, em 1929, isso aconteceu nos dias de Pio XI, a partir desse momento até o grande Armagedon, o final da história mundial, nós teríamos então 7 papas. E eles contam então, a partir de Pio XI, veio Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI seria o 7º. E agora então, o próximo Papa que entrasse seria esse que daria o fim da história profética. Levaria então o mundo ao ecumenismo e o grande Armagedon aconteceria. Essa é a visão. Essa é uma interpretação baseada em Apocalipse, capítulo 17, versos 9 e 10, que eu queria partilhar com os nossos telespectadores. João escreveu assim: aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada, são também 7 reis, dos quais 5 caíram. Um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco tempo. Nós entendemos, baseado numa interpretação historicista da profecia, pelo menos temos 2 colocações ou 2 visões sobre a questão dos 7 reis. Primeiro seriam 7 impérios que perseguiram o povo de Deus, a começar pelo Egito, e o grande cativeiro Egito seria então Egito, depois veio a Síria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma pagã ou imperial, e o 7º seria Roma papal. Essa é uma visão. Existe uma outra visão também de alguns teólogos historicistas que falam de que se trata de 7 formas de governo da própria Roma desde a sua fundação. Roma foi fundada em 753 a.C. por 2 irmãos, Rômulo e Remo, e a partir daí nós tivemos os ditadores, os decêmviros, os tribunos, os magistrados e os cônsules. Finalmente viria o império e o papado. Essa interpretação, ela aplica então o Apocalipse quando diz que 5 caiu, ou 5 caíram. Um existe agora, seriam os imperadores, e um ainda não chegou, que só chegaria em 538. São 2 visões que hoje
são pregadas por esses teólogos, mas temos outras interpretações também chegando por aí, né, nessa compreensão progressista da verdade. Entendi. E precisa ficar bem claro, Bianca, que essa teoria, né, alguns falam sexto, ou sétimo, ou oitavo rei, ela não encontra amparo na teologia adventista. Ela não então não é uma tese adventista. Não é. Ela em algum momento pode ser um pensamento reproduzido por alguns indivíduos adventistas, mas ela não representa o pensamento teológico da igreja acerca disso, tá? Isso precisa ficar bem claro, porque a gente tem visto aí, correndo nas redes sociais, que esse seria um pensamento... Um discurso da igreja. Não é. Isso precisa ficar bem claro. Até porque a igreja é muito madura em fazer todas as suas interpretações bíblicas à luz do contexto bíblico. E o contexto é claro. Não se fala no contexto de Apocalipse 17 de pessoas, mas de sistemas. O que já derruba, o que já lança por terra, né, Ailton? Toda essa teoria aí. Tá? Muito bem. Agora, a gente citou isso aqui já, mas para a gente entender melhor, qual que é a importância, pastor e professor, desse momento que a gente está vivendo? Essa questão também de religião misturada com poder, será que essa reflexão não dá para ser individual também? Sim, professor. Ela tem que ser individual. Mas ela será tem que o ser humano, o indivíduo, não tem uma ânsia de poder? Ela tem que ser, Bianca, para ser madura, para ser construtiva do caráter, ela tem que ter 3 dimensões. Ela tem que ter a dimensão pessoal, é eu pensar... Será que eu não estou confundindo religião com poder político e econômico? Eu, Carlos. Ali na sua denominação. Essa é a minha primeira reflexão. A segunda reflexão, ela é uma reflexão social. Qual o efeito que essas religiosidades que pretendem se tornar impérios econômicos, impérios políticos e, inclusive, manipular a opinião pública das massas, qual o efeito que isso tem para as sociedades, para a nação, para o povo, para o país? É uma pergunta que tem que ser feita, né? Nessa época de construção de impérios aí. E uma terceira reflexão é bem espiritual mesmo. Ela é bem profética, bíblica, teológica. Diante de tudo que eu ouvi aqui nesse programa, diante de todas as possibilidades e portas que as Escrituras Sagradas me abrem, o exemplo de Cristo, por que caminho eu vou? Por que caminho eu deveria ir? No meio dessa mistura de poder político, religioso, né? Por onde ir? A Bíblia continua sendo um guia seguro para nos dar a luz por onde ir. Você também deu uma brecha aqui, pastor, para uma pergunta que é curioso a gente saber disso, né? Enfim, a minha curiosidade é, o que Cristo dizia sobre o poder? O que ele falava sobre o poder? A gente falou até que o poder ele surgiu antes mesmo de Constantino, essa ânsia pelo poder. A gente sabe que é uma coisa nata do ser humano, querer liderar alguma coisa, querer misturar as coisas para poder se levantar como líder, enfim, dominar as pessoas. Enfim, mas o que Jesus Cristo, dizia sobre isso? Na realidade, quando Jesus Cristo veio, havia uma expectativa política em torno do Messias. E eles esperavam que esse Messias se manifestasse e mais uma vez colocasse o judeu como o topo ou cabeça do mundo e subjugasse o Império Romano que dominava na ocasião. Cristo lidou com várias lideranças políticas da sua época, né? Os próprios fariseus, saduceus, eram lideranças políticas. Jesus, através da sua palavra, nos ensinou a ter respeito por essa autoridade constituída. Ao mesmo tempo, ele deixou bem claro que deve haver uma separação entre a religião e o Estado. No episódio em que ele manda Pedro pescar e traz ali uma moeda e paga o imposto, ele deixa bem claro, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, em matéria de religião, o Estado não deveria se impor. Assim como a religião não deve se impor na questão do Estado. Mas ambas, em harmonia, buscarem o melhor para todos. Interessante, Bianca. Isso é uma reflexão que eu convido os telespectadores e nós aqui também, todas as denominações religiosas, a gente refletir a atitude de Jesus para com os 6 grupos religiosos de sua época. Os anciãos, que se gabavam do seu poder econômico e queriam influenciar o poder religioso, Jesus não entrou na deles. Né? Os saduceus e fariseus, que brigavam pelo status ideológico e hierárquico dentro da igreja, Jesus também não entrou na deles. Né?
Os próprios escribas que achavam que o saber deles, o conhecimento deles da Bíblia, os tornava donos das demais pessoas na igreja, Jesus também não entrou na deles. E os sacerdotes, com seu status funcional, a função que eles tinham, se achavam mais importantes que outros. Jesus também não compartilhou com eles. E os saduceus e fariseus, o colega Ailton já falou, Jesus não compartilhou com a briga deles de poder dentro da igreja. E por último, os essênios, que Jesus também não concordou com se afastar, se refugiar, se isolar de todo e qualquer poder, como se o poder em si mesmo fosse maculado. E a igreja precisa, de novo, da sabedoria de Cristo para lidar com o poder que é inevitável. Muito bem. Agora, em todo esse cenário que a gente está passando, essa questão da renúncia do Papa, o pessoal fica meio com medo. Ah, nossa, o que será que vai acontecer agora? Como será o novo Papa? A gente precisa se preocupar com isso? Como é essa questão? Eu acho que todos os eventos que nós estamos testemunhando a nível mundial, a relevância dos eventos atuais, da renúncia de um Papa, da nomeação de um novo Papa, isso nos deve levar à profecia. Se você for para Apocalipse capítulo 13, você vai encontrar ali uma descrição de 2 poderes. Eu penso que o amigo telespectador que está nos acompanhando, mais do que nunca, em um outro momento da história, nós devemos nos voltar para a Bíblia. Porque eu vejo pessoas querendo saber do futuro através da astrologia, através de búzios, tarôs. Essas coisas não funcionam. Agora, a Bíblia me revela o que vai acontecer nos próximos 1000 anos. Então, tudo o que vai acontecer na história humana, a Bíblia já revelou. Eu acho, Bianca, que esse é o momento de nós, como religiosos, voltarmos para a Bíblia. Deixarmos o achismo, eu acho isso, eu acho aquilo, e buscar compreender de uma forma especial o Apocalipse. Infelizmente, há líderes religiosos por aí dizendo que o Apocalipse, professor, é um livro incompreensível, que deve ser deixado de lado. Ora, aqueles que fazem um estudo detalhado do livro de Apocalipse vão perceber que as tramas do livro é justamente o que está acontecendo na atualidade. Então nós temos que voltar nossa atenção para esse livro e buscar descobrir qual é o propósito de Deus com todas essas coisas. E nós iremos perceber de que Deus, ao longo da história, caminhou com o seu povo e está chegando o grande momento final, em que Deus vai conduzir o seu povo à vitória. E quem é o seu povo? Muito bem. Todo aquele que crê, professa a Cristo e segue aquilo que a palavra ensina. Muito bem, a gente agradece aqui o pessoal que participou, Perfil Só para Jovens, o Wendel Paixão, Jonathan Rocha, pessoal mandando perguntas aqui pra gente, fazendo acontecer o nosso especial. E a gente fica por aqui, eu agradeço demais a participação aqui do professor Carlos Flávio, ele é doutor em teologia, muito obrigada pela sua participação. Também diretor da Escola Bíblica aqui da Novo Tempo, também doutorando em teologia. Aliás, o pessoal vai continuar mandando perguntas, pastor. E a Escola Bíblica se responsabiliza pela resposta. Equipe que a partir de amanhã, 8 da manhã, vai estar respondendo as perguntas que chegaram e não puderam ser tratadas aqui no programa. Ok, muito obrigada pela presença de vocês, até uma próxima. Nossa, agradeço. Bom, e a gente fica por aqui com o especial Roma, entre a cruz e a espada. Foi um grande prazer ter a sua companhia e também a sua audiência aqui no programa. E a sua participação, é claro, que foi fundamental. Para você, uma boa noite, até a próxima.